O Crônicas Vaishnava dessa vez é sobre vida familiar e é dado diretamente por Srila Prabhupada na introdução do capítulo 14 do Srimad Bhagavatam, canto 7º. E, por favor, prestem bem a atenção e nós vamos poder ver como nada é tão complicado assim. Deus realmente tem que ser o centro de nossas vidas. Krishna tem que ser o centro da vida do Vaishnava, independentemente do ashram que ele se encontre, mesmo o mais complicado que é a vida familiar, a vida de casado, né? Tá bom? Então prestem bem atenção. Esses são dados de Srila Prabhupada, não são meus não, hein? Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 14, a vida familiar ideal. Este capítulo descreve os deveres que o chefe de família desempenha de acordo com o tempo, o lugar e executor. Quando Yudhishthira Maharaja passou a inquirir sobre os deveres ocupacionais dos chefes de família, Narada Muni aconselhou que o primeiro dever do Grihastha é depender plenamente de Vasudeva, Krishna, e tentar satisfazê-lo em todos os sentidos, executando seu serviço devocional prescrito. Esse serviço devocional dependerá das instruções das autoridades e da associação dos devotos que estão realmente ocupados em serviço devocional. Que fique bem claro, né? O serviço devocional começa com Shravana, ou a arte de ouvir. Devem-se ouvir as palavras que emanam das bocas das almas realizadas. Dessa maneira, o Grihastha, pouco a pouco, extinguirá a atração que sente por sua esposa e filhos. Quanto à manutenção, essa é a grande preocupação de todo mundo, né? Quanto à manutenção de sua família, o Grihastha, embora tenha de empenhar-se para conseguir o que necessita, mesmo assim, ele deve ser muito consciencioso, evitando submeter-se a esforço demasiado só para acumular dinheiro e desnecessariamente aumentar seus confortos materiais. Embora externamente deva ser muito ativo para ganhar sua subsistência, claro, não pode ser preguiçoso, né? Internamente, o Grihastha deve situar-se como uma pessoa plenamente realizada, sem apego aos bens materiais. No convívio com os membros familiares ou amigos, ele age simplesmente para cumprir seus deveres, e não para perder muito tempo com isto, ou seja, ele dá a associação dele, ele não se associa. As instruções dos membros familiares e da sociedade devem ser aceitas superficialmente, mas em essência o Grihastha fixa-se em desenvolver deveres ocupacionais recomendados pelo mestre espiritual e pelos Shastras. Especificamente, o Grihastha deve ganhar dinheiro ocupando-se em atividades agrícolas. Como se afirma no Bhagavad Gita 18.44, Krishi Go Raksha Vanidyan. Isso seria a perfeição, né? Agricultura, proteção às vacas e comércio são atividades designadas por chefe de família, o Grihastha. Se por acaso, ou pela graça do Senhor, o Grihastha for favorecido com dinheiro, ele deve apropriadamente ocupá-lo no movimento da consciência de Krishna. Está bem claro, né? Ninguém deve ficar ansioso por ganhar dinheiro para o simples prazer dos sentidos. O Grihastha, chefe de família, sempre deve lembrar-se de
Quem se esforça por acumular mais dinheiro do que o necessário, corre o risco de ser considerado um ladrão e ser punido pelas leis da natureza. O Bhagavad Gita chama de stena. O grihasta deve ser muito afetuoso com os animais inferiores, os pássaros e as abelhas, tratando-os exatamente como seus próprios filhos. Ele não deve ficar matando pássaros ou outros animais só para obter gozo dos sentidos. Pescando, Pesque e pague, peque e pague, Deve prover das necessidades vitais mesmo os cachorros e as criaturas mais inferiores e não deve explorar os outros em troca de gozo dos próprios sentidos. De fato, de acordo com as instruções do Srimad Bhagavatam, todo grihasta é um grande comunista que provê todos com os meios de subsistência. Tudo o que o grihasta possui deve distribuir entre todas as entidades vivas sem discriminação. Está sempre muito bem claro tudo aqui, O melhor neste processo é a distribuição de prasada. O grihasta não deve ser muito apegado à sua esposa. Inclusive, ele deve ocupar sua própria esposa em servir aos convidados com toda a atenção. Todo o dinheiro que lhe vem pela graça de Deus, o grihasta deve aplicá-lo em 5 atividades, a saber, adorar a Suprema Personalidade de Deus, receber Vaishnavas e pessoas santas, distribuir prasada, o alimento oferecido a Krishna, ao público em geral e a todas as entidades vivas, oferecer prasada a seus antepassados e também ele mesmo deve tomar prasada. Os grihastas devem sempre estar dispostos a adorar todos conforme o processo acima especificado. O grihasta não deve comer nada que não seja oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Como se afirma no Bhagavad Gita 3.13, Jagya Shistashina Santo Muchanti Sarva Kilu Bishai. Os devotos do Senhor estão livres de toda a espécie de pecados, porque comem alimento primeiramente oferecido em sacrifício. O grihasta também precisa visitar os lugares sagrados de peregrinação mencionados nos Puranas. Venham aí visitar o Susana Mandi, viu? Vão aí todos visitar os templos mais próximos de suas residências, comunidades rurais, etc. Não fiquem na letargia. Dessa maneira, ele deve ocupar-se plenamente em adorar a Suprema Personalidade de Deus, beneficiando sua família, sociedade, país e a humanidade em geral. Essa é a vida familiar perfeita. Está vendo aí? Essa deve ser a vida do devoto consciente de Krishna, chefe de família. Então, aquilo que o Sr. Chaitanya estipulou como 5 itens essenciais para se ter avanço nessa presente vida, usufruindo do processo de cantar o Santo Nome, deve ser muito bem entendido por um chefe de família, principalmente, que é quem está no ashram mais complicado, mais difícil, que são, como o Sr. Chaitanya falou, um grihasta deve sempre, como acabamos de ouvir aqui a introdução de Srila Prabhupada, adorar os devotos, servir os devotos. Um chefe de família deve servir os devotos da ISKCON de Srila Prabhupada. Um chefe de família, um grihasta que pertence à ISKCON de Srila Prabhupada, não importa se ele é congregado, ele deve sempre servir os devotos que estão ocupados realmente em serviço devocional, como Prabhupada explicou ali. Então ele deve também regularmente ir ao templo, adorar as deidades, ou adorar a deidade na sua própria casa, fazer da sua casa um lugar sagrado, um dhamma sagrado, um templo. E
Deve também cantar regularmente as 16 voltas de Japamala que ele promete para o mestre espiritual. Deve cantar sempre Hare Krishna. Então deve adorar os devotos, servir os devotos primeiro. Deve ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam para erradicar toda a sua ilusão, se iluminar. Terceiro, deve sempre cantar o santo nome de Krishna, sempre, nunca negligenciar o cantar da sua Japamala. Deve adorar a deidade, ou vem no templo e adora, ou regularmente adora em sua casa, e também vem ao templo e adora a deidade oficial instalada no templo. Deve adorar a deidade, e por último, deve, se possível, viver num Dhamma sagrado, num lugar sagrado, numa comunidade consciente de Krishna ou num templo. Se isso é impossível, faz da sua casa um templo. Esse é o devoto grihasta. Esse é o chefe de família ideal. Essa é a vida, mesmo como um chefe de família, que certamente será exitosa espiritualmente. E sob todos os aspectos, né? Então, a crônica dessa vez é a vida familiar ideal. Isso tudo explicado no Srimad Bhagavatam por Narada Muni a Maharaj Yudhishthira e resumido aqui por Srila Prabhupada, ok? Fiquem todos com Krishna e todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Hari Bol!